Boa tarde, amigos, tudo bem? Uma grande sexta-feira para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola, na TV Bandeirantes em todo o estado do Rio Grande do Sul e também na nossa live no YouTube, youtube.com/Os Donos da Bola RS. Nosso programa está no ar com muitas informações, análise do jogo do Grêmio e informação importante do Internacional. Junto comigo tem Ribeiro Neto, tem César Cidade Dias, tem Diogo Rossi e tem no telão, porque ele vai aparecer agora, Lucas Dias, que vai chegar antes da gente debater o Grêmio, que venceu ontem o Juventude. Tem informação importante envolvendo o Internacional. Lucas, o Inter se mexe no mercado. Tudo bem, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Tiger? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Informação importantíssima que foi trazida no final dessa manhã pelo Wagner Martins e que a gente confirmou também na Rádio Bandeirantes, de que o Inter tem um princípio de acerto com 2 atletas no mercado neste momento. Luiz Adriano, centroavante, cria das categorias de base do Internacional, 35 anos, que está na Turquia, no Antalyaspor. Ele tem contrato até junho e o Inter está tentando fechar um pré-contrato para a chegada de Luiz Adriano no meio desta temporada. O outro nome é mais um atleta que estaria sendo repatriado, Charles Arangues, volante chileno de 33 para 34 anos, que serão completados no mês de abril e que também tem contrato até junho com o Bayer Leverkusen da Alemanha. O Inter tem um princípio de acordo com os 2 jogadores para a assinatura de um pré-contrato e a chegada dos 2 atletas no meio dessa temporada. Os 2 possuem contrato, só repete, Lucas, tanto o Arangues quanto o Luiz Adriano são jogadores que têm contrato em seus clubes até metade desse ano, até 30 de junho. Isso, eles já estão aptos a assinar esse pré-contrato e chegar de graça. Só que, a partir da assinatura do pré-contrato, é claro, o Inter vai tentar negociar um acordo, tanto com o Bayer Leverkusen, onde tem contrato o chileno Arangues, o Antalyaspor, onde tem contrato o Luiz Adriano na Turquia, que vive, claro, um contexto em que a Turquia teve alguns terremotos, uma situação delicada no país em que o Luiz Adriano está, e isso também cresce essa possibilidade. Agora cabe ao Inter fechar o pré-contrato para ter uma chegada gratuita dos 2 atletas e fechar uma liberação antecipada. Antes, eu quero só complementar também com algumas informações que eu apurei agora aqui antes do programa. Essa informação ela foi dada primeiro pelo Wagner Martins. Um beijo pro Vaguinha, que chutou essa e acertou, né? Por acaso, de vez em quando, ele acerta algumas. Uma em 300. Uma em 300. Acertou. Parabéns, Vaguinha. Tamo junto. Te amo. O Inter está com um pré-Lucas para que eles venham na metade do ano. Mas o que eu recebi de um dirigente do Internacional é: o Inter tenta, a partir do pré-contrato, que eles venham já agora. Já venham no início do ano. O Inter tem até o dia 24 de fevereiro para anunciar jogadores para o Campeonato Gaúcho. Essa situação é considerada difícil para que eles venham agora. Do programa, eu já quero ouvir o Ribeiro Neto, o César e o Diogo sobre essas contratações do Inter. Antes, enquete do Grêmio: quem deve sair do time do Grêmio para a entrada de Vina, Carbacho, PP, Cristaldo, outro jogador ou Vina na reserva? Você vota lá na nossa comunidade no YouTube, Os Donos da Bola RS. Ribeiro Neto: o Inter está repatriando jogadores. Arangues e Luiz Adriano não são soluções criativas como foi vendido pelo vice-futebol do Inter, né? Não são criativas e me parece muito mais desespero do que qualquer outra coisa. Tá? Estou sendo bem honesto para vocês, porque o Arangues assim, todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. E vou dizer mais para vocês: o Arangues, nesse estágio, ele não agrega qualidade ao time do Internacional. É um bom jogador? É um bom jogador. Não é onde o Inter precisa se reforçar, na minha opinião. O Inter precisa ter um grande 9 e um grande 5, que o Arangues não é. Não é. Mas ele está jogando assim lá no Bayer Leverkusen. Não é um diferencial que o Inter precisa nesse setor. Mas vamos lá. Vai agregar para o grupo? Beleza, o Mário Fernandes também agrega no grupo, mas não resolve o problema. E o Luiz Adriano é o seguinte: o Inter, segundo o seu vice-futebol, rodou o mundo, girou todo o planeta e caiu no óbvio. Rodou todo o planeta e caiu no óbvio, que é o Luiz Adriano, que está em fim de carreira, entendeu? E vai repatriar, porque na falta deste, vai no Luiz Adriano. Então, porque fazia com o Pato, que eu dei, vai no Alexandre Pato, então, que é a mesma coisa. Não vai resolver o problema do Internacional. Então, é no desespero que o Inter está almejando as suas novas contratações. Eu só discordo que o Luiz Adriano seja a mesma coisa que o Pato, tá? Depois eu vou dar minha opinião aqui, mas eu acho que o Luiz Adriano é jogador.
foi jogador. Pato não conseguiu ser. César, eu quero te ouvir sobre esses movimentos do Inter. Te parece também um pouco de desespero? Não, o que me surpreende só, Tiger e amigos, é quando os dirigentes falaram em surpreender, ou isso sim, tá? Eu acho até que tem uma incoerência importante aí. Surpreenderam em hino óbvio? Não. De surpresa não tem nada. O Arangues e o Luiz Adriano é o mais óbvio possível. Só que, e por isso é que é preciso dividir essa opinião em duas situações. Uma em cima do que o Inter comunicava e outra em cima do que o grupo do Inter precisa. Arangues e Luiz Adriano chegam e são titulares absolutos. Absolutos. Ah, mas o Luiz Adriano já é um ex-atleta lá, tem 36. Ele é melhor do que o alemão. O Arangues, não sei que posição, então não precisa. Eu não sei quem é que vai sair, Ribeiro. Só que hoje joga o Johnny, joga o Maurício, e o Arangues vai chegar ali, vai entrar de chinelo de dedo e vai jogar. Então eles agregam qualidade ao time do Inter e ao grupo do Inter, que precisa muito mais jogadores do que a gente imagina. Agora, surpresa, como é que é? Vocês, solução criativa. Solução criativa? O Luiz Adriano e o Arangues poderiam estar aqui desde janeiro sem discussão. Então, por favor, não nos enrolem muito, mas para mim agrega. Eu divido essa opinião, porque para mim agrega muito ao Inter. Diogo Rossi. Realmente foi muito criativo o Internacional na janela de transferências, tá, Tiger? Peguei aqui alguns dados, algumas colinhas, porque eu acho que é importante a gente frisar. O Inter está sendo criativo, está contratando um centroavante que tem uma média de 31 minutos jogados, são 19 jogos, 2 gols em 19 jogos no Campeonato Turco. É muito criativo, vai fazer 36 anos em abril agora, o Inter conseguiu contratar um centroavante pior do que o que tem. Parabéns, é muito criativo o Internacional contratando um jogador pior. Luiz Adriano não está em má fase, o Luiz Adriano não está jogando futebol. Ele está numa liga muito mais fraca do que outras do futebol europeu. O futebol turco não tem o nível de outras competições e ele não consegue jogar. São 19 partidas, 15 como titular, é verdade, mas a média dele em campo de 32 minutos. Eu arredondei para cima, tá, Luiz, para te ajudar ainda, porque a tua média é inferior a 32 minutos por partida. 2 gols e 1 assistência. O Inter realmente surpreende a trazer um jogador pior do que o que tem. Eu quero primeiro fazer algumas leituras sobre o movimento do Internacional, César. Eu fiquei com a impressão, quando essa informação ela chegou até a mim, e através do Vaguinho, e a gente checando, a gente apurou que realmente ela é verdadeira. O Inter fez esse movimento de ontem para hoje. A entrevista coletiva do Felipe Becker, ela não é uma entrevista coletiva de quem vai contratar o Arangues e Luiz Adriano. Claro que não. Ela não é. O Inter fez esse movimento de ontem para hoje. E o que significa quando o Inter faz um movimento tão repentino, tão rápido? É porque viu que não ia conseguir os seus planos A. Viu que precisava trazer alguém. Para mim, o Arangues e o Luiz Adriano, eles ficaram sempre, e aí nas discussões internas do comitê de contratações que o Inter possui, do presidente Alessandro Barcelos, Felipe Becker, William Thomas, o Mano Menezes, o coordenador técnico Sandro Lordelli, eles mapeavam opções e falavam, olha, se der tudo errado, mano, tudo errado, a gente tem o Arangues e o Luiz Adriano que querem voltar e a gente traz esses dois, que são jogadores que já estão velhos, não são do perfil que a gente quer, mas jogam bola e vão trazer alguma coisa pelo menos. Deu tudo errado para a janela do Inter, para que o Inter buscasse Arangues e Luiz Adriano. E aí eu complemento com uma informação. Eu disse, o Mano havia vetado Arangues. O Mano não queria Arangues. Agora ele baixou o salário. Convenceram o Mano Menezes a trazer o Arangues, ou então o Mano viu que não ia conseguir outro tipo de jogador e falou, cara, quer saber? Me dá o Arangues aqui, que melhor o Arangues do que nada. Mas esse é o melhor que nada, é a discussão, que é a régua. Que é a régua. O que acontece? Tu citasse aqui o centroavante do todos os dias, é esse, né? O Luiz Adriano é o centroavante do todos os dias. É o todos os dias. O centroavante que o Renato tentou contratar na beira do gramado depois da final da Copa do Brasil. Pelo jeito ele não tá fazendo gol todos os dias aí, pelos números que tu coloca, tá? Mas aí que tá... O que eu digo... Não, mas é só... É a velha régua, tá? Pra mim, Diogo, não gosto do Luiz Adriano, tá? Pessoalmente, não gosta pessoalmente? Pessoalmente muito pouco, tá? Porque é meio metido a flautinha, ele e a família, tá? Então, distância é importante, mas eu quero dizer o seguinte, como jogador, o Luiz Adriano vai agregar. O Inter hoje não tem... É um negócio maluco.
mas o Inter não tem nenhuma reposição. Por exemplo, quando sai o alemão, tu simplesmente não tem quem botar. Vai botar o Diogo, vai pedir pro Ribeiro ir lá jogar. Não tem. Então a régua do Inter até o Campeonato Gaúcho, e aí tu faz uma ponderação, Tiger, muito inteligente. Como sempre, né? Muito obrigado, César Cidade Dias. Tu é muito inteligente, por isso que eu gosto muito de te ver lá em cima, lá na nossa... Longe. Tá? Mas é muito inteligente. Que é o quê? Qual é o plano A do Inter? Traz para o resultado o plano A do Inter. Tentar ganhar o Gauchão. E o Gauchão termina dia 18 agora. Do ponto de vista de opção. Se o Inter perde o Pedro Henrique, o Inter não tem solução e não ganha o Gauchão. Não enfrenta o time do Grêmio. E isso faz com que o Inter apresse os processos para não perder o Gauchão. Porque senão perde de novo. Mas esses dois jogadores não são para ganhar Gauchão, porque a princípio eles estão vindo no meio do ano. Mas a princípio a discussão é para o meio do ano, mas tu pode apostar que essa vai ser a briga da próxima semana. Ribeiro, só antes de jogo, Ribeiro, Luiz Adriano é melhor que alemão? Não é. Para. Não é. Vamos fazer uma enquete aqui. Já foi. Diogo, Já foi. Isso, hoje Luiz não Adriano é. é melhor que o alemão? Não, hoje não é. Eu acho que não é melhor que o alemão hoje. Hoje não eu é. tenho no time alemão e Luiz Adriano, eu boto pra jogar o alemão. Tem um outro detalhe. E vamos lá, eu tô com medo, tá? Eu juro pra vocês que eu tô com medo. Medo de falar o que eu penso sobre a questão técnica e de entrega que vai haver de Luiz Adriano e Arangues. Por quê? Porque são caras que a gente sabe que tem potencial. Sabe que já jogaram. E aí o Luiz Adriano pode vir aqui e fazer 20 gols na temporada. Pode acontecer, e por isso eu tô me segurando aqui sobre o que eu penso. Mas tu diz o que tu tecnicamente pensa. sobre esses dois jogadores. Eu acho que são insuficientes. Não faz isso. Só que tem um detalhe. Não faz isso. Só que tem um detalhe. Não faz isso. É que eu acho que são insuficientes. Tomo pau todos os Eu dias vou aqui pegar- porque eu digo o que eu penso. Aliás, não vai eu vou dizer o que pegar tu a pensa. Mas mesma- aí é a diferença, tu não tá sendo inteligente em falar o que tu Eu pensa. vou pegar a mesma frase que o César Velho, usou Romulo antes Simpson. aqui, que é a régua do Internacional. Perfeito. Se a régua do Inter tá tão baixa, não precisa ir no mercado europeu para trazer um jogador que custa caro e que não está jogando bem. E tem outro detalhe, e aqui fica uma crítica clara a um sistema e a um ambiente que eu gosto no Internacional, que é o Capa. Eu peguei o meu celular aqui e vi os dados do Luiz Adriano e eu sei que ele não está jogando bem. Os dados do Luiz Adriano Mas me o Inter indicam sabe que ele disso. Não, mas daí pior ainda, Tiago. Não, o Inter aí é contratou- pior ainda. vou Se o te Inter dizer, sabe que ele óbvio está que o jogando Inter mal sabe. e trouxe... O Inter sabe que o Luiz Adriano está mal na Turquia. O Inter sabe disso e contratou, apesar disso. Não, mas daí não- Contratou aí é pior. apostando que ele vai chegar aqui e vai render alguma coisa. Não, mas daí é surreal, tá? Agora aí é assim, ó. É pior do que qualquer perspectiva que a gente pudesse iniciar o debate aqui para falar, ó, o Inter errou. Não, agora o Inter errou convicto. A gente vai voltar a falar sobre Arangues e Luiz Adriano. Eu quero depois tentar montar um pouco esse time do Inter. Eu tô quase com o César, tá? Eu acho que o Arangues chega assim, joga, é titular, é um baita volante. O Luiz Adriano eu tenho maiores restrições, mas a gente vai ampliar esse assunto na sequência. Lucas Dias tem mais uma de Internacional, que é a situação do volante Andrei, Lucas. Aquele que era do Vasco e foi vendido pro Chelsea, né? Isso, tá. Agora essa é uma situação um pouco diferente, tá? Porque envolve questão jurídica, burocrática, envolve o Chelsea lá na Inglaterra. A situação é a seguinte: na imprensa do centro do país, o staff do Andrei Santos, volante de 18 anos, que recentemente foi vendido do Vasco para o Chelsea na Premier League por cerca de 125 milhões de reais, 23 milhões de euros. O staff do atleta está vazando que há uma preferência do Chelsea entre Inter e Palmeiras, caso tenha que emprestar o Andrei Santos. E aí explico aqui, o Andrei Santos pode acabar sendo emprestado pelo Chelsea, mesmo que o clube inglês tenha assinado recentemente com o volante de 18 anos. Isso porque o Andrei Santos não tem ainda o visto de trabalho para poder atuar no futebol europeu. Só que hoje existem dois cenários, tá bem, Tiger? Que é, o primeiro, um empréstimo para um clube que esteja na Libertadores da América ou na Série A do Campeonato Brasileiro, e aí a preferência do staff do atleta seria um clube que joga tanto a Série A quanto a Libertadores, mas também existe um outro cenário, que é o Chelsea deixar o Andrei Santos treinando lá na Inglaterra e aguardar até maio, quando a seleção brasileira sub-20 vai disputar o Sul-Americano da categoria. Aí o Andrei Santos poderia jogar, atingir uma pontuação máxima e garantir o seu visto de trabalho. Eu conversei hoje com a direção do Internacional, que me garantiu que não fez um movimento pelo Andrei Santos. Óbvio que analisa principalmente a repercussão e sabe que é um grande jogador, mas o foco hoje principalmente
é um camisa 9 no mercado. Vamos virar, Pedro. Vamos falar então do jogo do Grêmio ontem contra a equipe do Juventude. O Grêmio avassalador no primeiro tempo, abriu 3-0. E aí depois no segundo tempo deu uma vaciladinha. César, não foi muito bom. Tu quer falar mais do primeiro, mais do segundo? Eu quero falar do 100% de aproveitamento do Grêmio. Isso, e o primeiro tempo brilhante do Grêmio, pujante. O César fala apenas dos lírios e depois a gente analisa... Tu não sabe o que eu vou falar? A gente analisa o que aconteceu, a verdade. A gente analisa a verdade, né? E me pareceu uma crítica. Não, é que o Ribeiro não, ele é o analista de opinião. Isso. Antes da opinião. Então Sommelier o cara de não falou e ele já criticou o que o cara não falou. O Grêmio ontem fez o melhor e o pior da temporada. Na primeira etapa, o Grêmio fez um bom jogo, com o Bitelo sendo o grande nome da partida, jogando aberto pelo lado direito, criando soluções. Um Grêmio mais harmônico ontem, atacando dos dois lados, criou situações, criou um conjunto de possibilidades e agregou, eu acho que mais conjunto ontem. Veio o segundo tempo e junto com o segundo tempo vem a vírgula. Uma atuação sofrível do Grêmio no segundo tempo. Mas um Grêmio que merece refletir sobre o que aconteceu e o Renato fez essa reflexão. Por que eu pondero essas duas realidades e esses dois pontos? Porque não se tira o resultado desse processo. O Grêmio tem 100% de aproveitamento em 7 jogos. O Grêmio ganhou todos os jogos. E ontem, contra o Juventude, com 10 mil torcedores, num lugar que normalmente é difícil de jogar, o Grêmio ganhou de novo. Ah, tem problemas? Tem. Tem erros do treinador? Tem. Eu só peço uma coisa e aí já chamo aqui a indagação do Ribeiro, que vai, obviamente, fazer críticas, que é a sua participação no programa, é fazer críticas, tá? E eu é que sou o ombudsman de opinião. Então, e eu é que analiso a opinião. Tá bem. O que eu quero colocar é o seguinte. Ontem, mais uma vez, se abriu a discussão Renato Portaluppi, os renatistas versus os anti-Renato. E isso não agrega mais ao Grêmio. Vamos discutir o Renato pelos erros de agora. Botar o Thiago Santos, botar o Diogo Barbosa, tá bem. São erros que a gente pode ponderar. Erros analisando os fatos de agora. Trazer carimbos do passado não agregou lá e não vai agregar agora. Vamos analisar os fatos e, em cima dos fatos, poder discutir. Sommelier de opiniões, Ribeiro Neto. E eu vou dizer, eu acho que não é essa a grande discussão entre os torcedores do Grêmio, tá? Eu acho que tem uma parcela da questão do Renato, mas pelo que eu observei na minha timeline, entendeu? Não é tanto Por que isso. tu não pode falar timeline? Hein? Não Timeline. pode falar aqui? Não pode. Que eu digo? Por que tu não fala só timeline? É porque eu sou... Tá, mas e aí, Ribeiro? Agora eu sou sommelier de tonalidade de voz, tá bem? Assim, gente, a grande discussão não é isso aí. Não é essa aí. Tu já definiu qual é a grande discussão. Eu já sei junto qual é a ao grande torcedor discussão. do Grêmio, Ribeiro Junto Neto. ao torcedor do Grêmio. É. E eu vou fazer agora um processo de empatia. Nós estamos parecidos hoje, Ribeiro. É mesmo? É a cor, verde. Tonalidades. Verde. Carecas e verdes. Verde militar, inclusive. O fato é o seguinte, a grande discussão, e eu acho isso muito positivo, estar diante do torcedor do Grêmio, é resultado versus desempenho. Porque o torcedor do Grêmio está enxergando, e eu digo isso porque eu acompanho a minha timeline, é que o 100% de aproveitamento, que é legal, que é maravilhoso, e que no final das contas acaba sendo o mais importante, porque ninguém vai tirar de que o resultado é o mais importante, tá? É que o torcedor do Grêmio está vendo ali na frente. Ele está vendo ali na frente de que o 100% do Grêmio com baixo desempenho não tem futuro. Não tem futuro. No Grenal, se jogar o que jogou no segundo tempo, perde. E não é só o segundo tempo, aí que tá. Não é só o segundo tempo contra o Juventude. O Grêmio em outras tantas partidas desses 5 de vitórias jogou mal. Ganhou. Mas por que ganhou? Ganhou porque tem o centroavante fora da curva, porque tem um jogador que está numa fase extraordinária e que o Grêmio contratou 3 meio-campistas e o melhor deles já estava aqui. Essa é a verdade. E que a sua ausência ontem destruiu o meio-campo do Grêmio. Destruiu o processo criativo do Grêmio. Tudo bem, ele saiu porque levou uma pancada e coisa e tal. Tudo bem. Só que essa é uma verdade. E que o Cristaldo e o Carbajo, que enche a boca, ainda não deram resposta. Essa é a verdade. Ribeiro, tu não o Cristaldo nem apareceu ontem em Caxias do Sul, rapaz. Pegamos no sono, Só um pouquinho. Então, assim, só um pouquinho, para terminar, tá?
Não é Renato, é uma questão tática. O Renato que está fazendo o teste e tal. O Grêmio não pode abrir mão de ter um primeiro volante. Não tem ninguém para marcar no meio campo do Grêmio. Pelo amor de Deus. Ninguém marca. Mas olha o que aconteceu ontem. Na pior, só... Calma, tu quer responder? Na pior, não é que no pior momento do Grêmio no jogo, no momento que o Grêmio foi pressionado, só para te lembrar, o Grêmio tinha um volante. O primeiro volante estava lá. Não é o tal isso. do Thiago Santos estava lá. O Grêmio já estava sendo amassado quando entrou o Thiago Santos. Continua sendo amassado. O Grêmio fez 2-0 e perdeu toda a segunda bola ainda no primeiro tempo. Aí que tá. O problema do Grêmio ontem, ele pra mim não foi a formação tática, não foi Carbacho e PP juntos. O problema do Grêmio ontem foi que o Grêmio fez 3-0 e abandonou o jogo. Abandonou o jogo. E aí abandonou o jogo, tentou colocar um volante, o Renato errou no volante que ele colocou. E o Vijaçante joga mais que o Thiago Santos. Se tu tem dois caras, tu tem o Vijaçante e tem o Thiago Santos. Depois a gente vai ouvir as explicações do Renato. Tu tem o Vijaçante e tem o Thiago Santos. Tu bota quem? Tu bota quem joga mais. Bota o que joga quem melhor. é que joga mais? Bota o Vijaçante muito melhor que o outro. Ele bota o Thiago Santos, ele errou, o time caiu de rendimento, levou 2 gols. Diogo, quero te ouvir. Não, eu vou ter algumas dificuldades, mas o Renato pediu ontem, na entrevista coletiva, Taigor, que o torcedor do Grêmio o ajude a escalar o Grêmio. Vamos ajudar então. Eu vou como ter, torcedor do Grêmio, né? eu vou ter algumas dificuldades, mas eu vou ter a ousadia de dizer, Renato, Tu vai primeiro... ter dificuldades porque tá tentando passar o cachorro Não, que tá vou colorado. ter algumas dificuldades. Tá tentando passar esse cachorrinho que tá colorado. Não, Então dá a esse mãozinha aqui, cachorro dá a ele mãozinha não aqui. consegue. Vamos eu e tu então Tá? aqui. Vamos Tá eu e tu tentando aqui. passar esse cachorro pra gente. Primeira coisa que eu quero te dizer, Renato, se tu tá testando, parabéns. Tomara que tenhas aprendido que o Vijaçante é titular absoluto do Grêmio, conforme a gente já tinha dito pra ti aqui algumas vezes. Então vamos lá, tô te dando a primeira dica. Vijaçante obrigatoriamente é titular. Segunda dica que eu vou te dar, infelizmente, por mais qualidade que o Bitelo tenha, ele não é o Everton Ribeiro. Tu vai matar o Bitelo aberto pela direita. Até ele foi muito bem ontem, Pô, jogou parabéns demais ontem, por ele. jogou demais Mas é ontem. mais mérito dele do que propriamente qualquer outra situação que o time tenha o ajudado. E outra coisa, né, Renato, que eu quero te dizer também, que, né, infelizmente, precisa de um lateral direito urgente. O Fábio é insuficiente, o Tassiano é um quebrador de galho que também é insuficiente, e eu temo aí que o João Pedro não possa fazer aquilo que tu espera. Então, assim, tá aí as dicas. Tu queria, estão aí pra ti. Não tô entendendo as críticas ao Grêmio. Não. Ah, tá tudo bem, que tá tudo bárbaro, certo. É que tá maravilhoso. É que tem um O detalhe Grêmio- que eu discordo o Grêmio do o Grêmio Ribeiro. tá enchendo os olhos. Não. Um desempenho fantástico. E eu não sei Eu por que fico que... imaginando- Eu não sei por que o torcedor do Grêmio tá reclamando na Eu fico internet. imaginando aqui, Não sei fico por quê. Organizada do imaginando, Palmeiras, aí a Mancha Verde, vai. fico imaginando neste programa aqui, se o Grêmio tivesse, nesse momento, 2 vitórias e 4 empates. Nós iríamos Eu critico, mano, fazer uma aqui. fogueira aqui, Não, a fogueira foi feita ontem. entendeu? Aí Nós tá. faríamos uma fogueira. Não, então assim, ó, Parecido gente... com o que foi o programa ontem, Eu queria posicionar o seguinte, tá? Pontuem os erros do Renato. Taigor já disse, errou no volante. Pra mim, o Renato tem um erro ontem. Quando ele tira o Bitelo, que é um cara que compõe, ele não pode botar o Galdino. Pra mim é um erro do E, Renato. aliás, é um tá? menino que a gente não sabe... Tudo bem. Menino de 25 anos. Não sei Não, o tamanho primeiro dele pra jogar no Grêmio, tá? Tá, Menino de tudo bem, 25 anos, tudo com toda bem. a calma, Tem um tá? outro erro também, né? Tudo bem. Diogo Barbosa na ponta esquerda, tendo Zinho e Rubens na base ali, que vão fazer 20 anos, né? 20 anos é pouco pra jogar no Grêmio. Viesse pra criticar. Não, né? é que assim, o Rubens, abandonou a carteira por da exemplo, arte, ô, não, Diogo. eu vou dizer aqui, Renato, eu te adoro, mas tu tá fazendo coisas que não vão ajudar o Grêmio. O Rubens vai fazer 20 anos no dia do meu aniversário, aliás, 28 de março, e o Zinho em maio. 2 jogadores de 20 anos. Infelizmente, meninos, deixa eu dizer pra vocês, quando fizerem 25, talvez vocês joguem. Mas em casa viesse criticar o Renato Não, mas é que Portaluppi aqui no programa. O Dono da Bola. último que o Renato não deixou jogar, o senhor TT, tá fazendo gol na Premier League, já fez gol no Campeonato Francês, já fez gol na Champions League e o Renato não deixou jogar. Eu avisei, Então tá aí. eu avisei. Eles vão no carimbo do passado e jogam dentro Mas é Mas só um inevitável, pouquinho, é só um inevitável, Só um CCD. pouquinho. Essa discussão está torta. Só um pouquinho, Ribeiro. Deixa eu chamar a atenção de todo mundo. Vai, abre na grua aí, ô Chiclete. Pro que tá acontecendo aqui. Houve uma inversão de valores. Ô, Diogo, tu é da ARP, Diogo. Não, eu sou Tu é o vice-presidente dela, tu é o inclusive. vice-presidente Não, dela. Tu não vice-presidente pode que nós criticar o acabamos Renato. de demitir. Ô César, tu tem a milícia do CCD que critica o Renato. O Renato Trocaram? está sendo... Que é o que eu isso? tô pedindo é o seguinte, tá? Eu só tô O pedindo César uma coisa. tá elogiando, defendendo o Renato e o Diogo tá criticando. Não, o que eu tô pedindo aqui, vocês sabem, eu critiquei, tô falando muito sério. Eu critiquei muito o Renato em muitos pontos.
Só que eu critiquei o Renato. E eu acredito que a gente deva criticar o Renato neste momento pelos fatos do momento. Eu não estou criticando o Renato. Eu não estou. Me pareceu uma crítica. Eu até posso ter, e tenho algumas divergências de algumas escolhas. Mas eu estou entendendo perfeitamente o que o Renato está fazendo. Ele está testando, então eu não vou criticar o Renato. Mas que teste, Ribeiro? Qual é o teste? Desculpa, o Thiago Santos tu não viu nenhuma vez jogar. Só um pouquinho. Isso é teste. O Thiago Santos entrou naquele jogo de ontem. O Thiago Santos entrou, o Diogo Barbosa entrou. Por uma eventualidade, porque ele tentou consertar alguma coisa. Jogos. Posso falar? Eventualidade de 3 jogos. Parabéns, Ribeiro. Parabéns. Eu não estou conseguindo falar do programa. A última vez que o Vijaçante... Quando o Internacional faz um primeiro tempo de luxo e um segundo tempo horroroso, não é só a questão do treinador, é uma questão de temperamento, é uma questão de individualidade. E eu não vou passar pano para algumas individualidades do Grêmio, como vocês querem fazer. E acho que é injusto vocês colocarem só na do Renato. Eu dizendo, o seu Cristaldo ontem não compareceu em Caxias do Sul. Desempenhando mal, embora as vitórias, mas o que aconteceu ontem não tinha acontecido ainda. O isolamento do Luiz Soares ontem, daquele jeito horroroso, não tinha acontecido ontem. Ele não ficou sozinho, não ficou sozinho contra o Aimoré. Aconteceu ontem, tá? Então, assim, ó, eu estou passando um paninho no Renato, estou aliado a ti, tá? Estou passando um pano, porque eu estou entendendo que o Renato precisa fazer esses testes, tá? Mas eu vou cobrar de jogadores, alguns contratados a peso de ouro, que tem que render mais. E isso aí a gente tem que fazer. Deixa eu chamar o Lucas Dias lá na Central Bandeirantes do Esporte, Lucas, porque tu vai separar alguns trechos do Renato e ele vai começar falando sobre o teor da discórdia aqui. Villaçante, Lucas. Pois é, Taigor, o Villaçante que está sendo debatido aí, mas também foi alvo da coletiva do técnico Renato Portaluppi ontem após a vitória lá no Alfredo Jaconi, e o técnico, inclusive, que antecipou uma informação muito importante sobre o volante paraguaio, e a gente acompanha agora. Tá na frente, né, atrás, por exemplo, nem deveria falar, o Vila vai jogar domingo. Eu tô rodando o grupo, entendeu? Então tô rodando, tô dando oportunidade para todo mundo, tem muita gente no meio, muita gente de qualidade, e vocês vão me ajudar até a escolher o próprio torcedor. Estou dando oportunidade para todo mundo não vai poder jogar. O Vila, eu já falei para vocês lá atrás, o Vila eu conheço ele bem, como conheço o próprio Thiago, o próprio Lucas, eu conheço, João. Então estou dando mais oportunidade para as pessoas que chegaram, para eu poder conhecer melhor as características deles. E mesmo mexendo na equipe todos os jogos, ou de cara ou entrando nas partidas, a gente vem conseguindo o nosso objetivo, gente. Eu me irritei, nós sofremos onde nós não poderíamos sofrer. As escalações, deixa comigo, esse negócio de vocês tem que parar de ficar lembrando, o torcedor não gosta desse jogador, o torcedor não gosta daquele jogador. O torcedor do Grêmio gosta do grupo do Grêmio. E eu não sou burro, de maneira alguma, em colocar um jogador que não vai ajudar a equipe do Grêmio dentro do campo. O Renato, o César. O Renato, tá bem. Renato, o César falou na entrevista. Eu vou defender o Renato aqui, tá? Eu sou um grande crítico do Renato, tá, Diogo Rossi? Tu não veio agora, porque nesse momento, eu não vou criticar o Renato. Ele tá fazendo testes. Tá. E ele tá vendo. Você acha que o Renato não é burro, ele tá vendo que ele precisa do primeiro volante. Mas tá testando os caras. Eu preciso sobre. Eu quero fazer uma análise individual também. O Ribeiro citou alguns nomes que a gente precisa avaliar, eu acho importante sim. O que eu coloco, gente, e é isso que o Renato está pagando pelo passado dele. Essa discussão que se abriu, que eu acho pertinente, Diogo, eu não acho, não é errado, eu só apelo para que a gente tenha uma noção do que está acontecendo no Grêmio. Tá bem? Uma noção um pouco mais global. Gente, o Grêmio contratou 11 jogadores. O Grêmio estava na Série B. O Grêmio começa um trabalho. E o Grêmio ganhou todos os jogos. Perfeito. Tá? Não adianta, isso é fato. Não, tu tá certo. Tá? O lateral direito é novo, o lateral esquerdo é novo, o primeiro volante é novo, o segundo volante é novo, o meio é novo, tudo é novo, o centroavante é novo. Nós temos que ter um pouquinho de entendimento e por isso é um apelo que eu faço, Tiago. Se a gente quiser jogar o passado do Renato para dentro do processo, nós vamos estar comparando o PP ao Thiago Neves. Nós vamos estar preparando... Tá, mas eu não preciso ir lá, então. Eu vou aqui. Deixa eu vir aqui. Eu acho que se a gente olha aqui... O jogo de ontem... Tá, vamos pro jogo de ontem, então. Quando o Fábio machuca, quem é que entra no lugar do Fábio?
Tassiano, Lucas Cauã, convocado, volta e meia para a seleção sub-20, até não foi agora para o Sul-Americano, é verdade, foi uma escolha do Ramon, ele não ir. Tava onde? Tava em casa. Não é período de testes? Por que o Lucas Cauã não ganha um teste se tu não tem dois laterais, o lateral então? é o João Pedro. O João Pedro Se o João Pedro não está pronto, até ele estar pronto, o Tassiano já jogou 2, 3, 4 vezes de lateral direito. Eu vou te falar aqui, tá? O lateral não é o João Pedro. O João Pedro joga menos que o Fábio. Menos que o O João Fábio. Pedro joga menos que o Fábio. Mostrou até agora que joga menos que o Fábio. Daqui a pouco chega e vira o Cafu. Mas joga menos que o É Fábio. que a jogada... Se tu jogar a tua o expectativa toda do João Pedro, olha, a odd da KTO é altíssima porque é improvável que o João Pedro solucione os problemas do lateral Ontem, por direito dele. exemplo... Não, eu também acho que joga menos e ele foi contratado para ser reserva do Fábio. É? O que eu coloco ontem... Sabe por que eu estou fazendo esse apelo? Porque eu tive que fazer uma série de meditação ontem. Eu então parei. Como é que é a tua meditação, César? Aquela dobra as perninhas, sabe? Perninha de índio, isso? Perninha de índio, bota Abre. os 2 dedinhos aqui. Por quê? Porque eu não podia, sob nenhuma hipótese, lembrar do Thiago Neves, lembrar do Robinho, do André Balada. Então eu comecei a fazer, eu digo, não, cara, eu tenho que ser um comentarista que olha o que está acontecendo no jogo. E aí comecei. Aí eu vi o PP aquele caminhando aos 49 do segundo, e eu não vou, porque eu tenho que, pelo menos, dar para o Renato o direito à dúvida. É isso aí. Exato. Fosse muito bem agora. Fosse muito bem. Com a meditação? Com a meditação. Exerça mais isso aí. Uma yoguinha é legal, tá? Gente, Eu só não sei como é que eu vou sair daqui, tá? Alguém ajuda o Que TTD. deu uma cãibra. Deu uma cãibra, Gente, não sei como é que vamos sair daqui. Como o Renato mesmo disse, as entrevistas são boas às vezes porque elas te dão informação, basta ouvir. Quando o Renato já disse em outras, ele não está gostando, ele está vendo o que está todo mundo vendo, tá? Quando ele faz os testes, ele precisa estar com certeza, e para ter certeza ele tem. Ontem, por exemplo, por que tu acha que o PP, o Grêmio já estava vendo 2-0? Então, foi uma coisa fora da curva do jogo, 2-0. Porque o Grêmio ganha fora da curva. Só um pouquinho! Não, foi 3, na verdade. Aí tu vê, aí o PP perde 2 bolas, assim, infantis. Eu vi. Por que aquilo? Porque o PP é mau jogador? Não, o PP Era é um 3 a belo 0. jogador. Mas ali, não é ele que Sabe tem que qual estar foi o fazendo problema do aquilo PP ali, ontem? naquele posicionamento. É Não é ele, não é incrível, ele o não tem que Ribeiro, Ribeiro, tu tá dizendo que foi ruim pro Grêmio tá ganhando. É inacreditável. Só não é pior que o Renato. Foi uma aspas, Parabéns, uma aspas. ô Ribeiro. Foi uma aspas. Só não foi pior que o Renato. Foi ruim pro Grêmio tá ganhando. Não Parabéns. foi isso. O que eu disse é que foi Não, foi uma aspas, foi uma aspas. Foi fora da curva aquele início do Grêmio. Jogou bem ontem. O Grêmio jogar bem é ruim, então, agora. Não é isso. Tá. Eu Não, é que tô tá com parecendo dificuldade- isso. Ou eu tô com dificuldades de Que eu acho que é isso. tá? Ou os Eu valores só acho que o Grêmio jogou. presentes. Não, aquela eu só acho que o Grêmio jogou parecer uma bem. crítica. Estão Ribeiro, eu só reduzidos, acho que o tá? Grêmio jogou bem ontem. Não, o Grêmio fez um bom primeiro tempo. Embora já no primeiro tempo você identificava o que ia acontecer depois. Tá, mas ô Ribeiro, Tá. vamos lá. Nesse lugar onde tu tá sentado, ontem tu defendeu aqui que o verdadeiro Inter do Mano era o Inter do primeiro tempo Exatamente. contra o Caxias. E que o Inter do segundo tempo do Mano não era um Inter verdadeiro, era um Inter que relaxou devido às circunstâncias da partida. Perfeito. Boa pergunta. Qual Eu vou é te o dizer- Grêmio verdadeiro do Renato? Eu vou dizer, no caso do Grêmio, por tudo que o CCD brilhantemente disse, pela novidade, são vários jogadores novos, eu não sei. Eu não sei qual é o verdadeiro Grêmio. Porque o Grêmio do 100% é fantástico, é o resultado que mais interessa, é pragmático isso aí. Só que o Grêmio vem jogando mal. O Grêmio vem desempenhando mal. Ribeiro, Então, o que o Grêmio fez nos eu primeiros não- o que o Grêmio fez nos primeiros 30 minutos contra o Juventude, nenhum time no futebol brasileiro fez ainda nessa temporada. Ah, não. Aí, fardando. É o Grêmio! Aí, Grêmio! Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Grêmio! Não, com isso não tem discussão, porque aí é fardamento. Aí tu tá, isso aí. tá Mas, na ô, geral, ô, aí é Ribeiro, diferente. nos Cara, primeiros- deixa eu te falar assim, nos nem primeiros a 30 torcida minutos- do Grêmio concorda Ô, contigo. Ribeiro, nos primeiros 30 minutos era uma máquina de futebol que se Isso chamava aí, Grêmio. O primeiro- você que era uma máquina do Grêmio. Tem um detalhe- Isso era uma máquina aí, tu que é secador Uma do máquina. Grêmio Vai, mesmo, mas sendo tem- gremista. Tem uma coisa importante pra dizer que é o seguinte, né? O resultado sem desempenho, ele morre ali na frente. Né? Aí, ó. Ele morre ali na frente. É os água fria. Seis Mas, vitórias. ô, Diogo, o Renato disse, nós Sim. vamos reproduzir. Tá, mas o e quando é que vai Renato disse acontecer, isso. Ribeiro? Porque assim, ó, deixa eu só lembrar. Vou te ajudar de novo, Renato. Já que tu pediu ajuda, eu vou te ajudar de novo.
Tem agora o Avenida, domingo, né? Em casa, na Arena, tá? 4 horas. Tu errou a data, o horário do jogo. É 4 horas, não 4h30. Aí depois tem 2 jogos pelo Campeonato Gaúcho, um bem longe, aliás, e Juí é bem longe. Tá? E depois o Novo Hamburgo em casa. Aí tu tem a Copa do Brasil, que no ano passado o Grêmio foi eliminado na primeira fase. Tem o Grenal, e aí pode ter uma segunda fase, tudo em 9 dias. Então, Renato, tá na hora de o mais rápido possível, então, tomar as tuas decisões de qual é o time titular do Grêmio e o correto. O time titular do Grêmio, pra mim, e vou dizer mais, o time titular do Grêmio é o de ontem. Não é. Não, pra mim é o de ontem. Eu vou te dar o time titular do Grêmio. Vai ficar esperandinho. Que é o time do Grenal. Vai jogar Carbacho, vai jogar PP, o Pitelo na direita vai evoluir cada vez mais. É isso aí. O Cristaldo no meio, ele jogou, ontem ele sumiu, mas nos outros jogos ele foi um dos melhores do Grêmio em campo, Ribeiro. Eu não concordo com vocês. Acho Não, que vocês estão muito iludidos. O Cristaldo foi um dos melhores do Grêmio em campo. Ontem ele O não Grêmio jogou tem tão bem. uma dúvida. Lateral direita pra mim. Não, eu acho que a lateral direita está definido e é fraco. Tá? Para mim a dúvida é o PP. O PP é a dúvida para mim. Eu escalo o Grêmio Eu do só Grenal quero hoje. colocar para você o seguinte, tá? Dos 3 novos, PP, Carbajo e Cristaldo, o PP é o que está jogando mais. Ah, isso sim. Bom, então dormimos. Pegamos no sono, descobri nesse momento, me perdoe, Ribeiro Neto dormiu em todos os jogos. E eu jogo era duvido que o 7h30. torcedor do Grêmio não concorde comigo. Não concorda. Tá? Tu abre uma enquete agora. Agora, nós não podemos abrir enquete, né? Então responde aí, abre o chat. Eu abro, o chat. abro. Abre o chat só pra gente xingar o Ribeiro Neto aí. Tá aberto. Milícia. É o seguinte, ô não, César. calma, deixa eu levar Tá, isso aqui. Eu tenho que avançar, vai. Tá? Carbajo, é só botar o nome, melhor dos 3 volantes citados por esse senhor aí. Tá aberto aqui. Quem quer Carbacho ou É Carbajo, PP e o Cristaldo. Não, Aqui, ó. só Carbajo. Já saiu o primeiro, Carbajo muito fraco. Não, bota aí quem é o melhor. Tem que botar quem é o melhor. Não, PP é melhor que o Carbajo. Falando aí, é Carbacho Tem muita ou PP, gente. é Carbacho ou Muito PP. obrigado. Só que é isso? É que vocês, ouvintes... O Ribeiro tá louco, PP é o melhor. Viu? Tá aí, ó. Concordo Ribeiro comigo. está louco, PP é o melhor. Então, foi o que eu falei. PP tá jogando muito, Viu? Antônio Leal. Seguidores e telespectadores, muito obrigado. Vocês, como eu, tu pegou a primeira resposta O e CCD fez com verdade. Já tem aqui, ó, PP é O CCD horrível. tá com a bandeira aqui e não sabe nada, não tá enxergando nada. Olha, me pareceu uma crítica, tá? Ô, Lucas Dias, vamos falar de Internacional porque se o mercado do Inter está movimentado e contratando jogadores, o outro mercado se movimentou para ajudar o Inter, né, Lucas? Se movimentou para ajudar o Inter, exatamente, Taigor Jank, porque o Inter, neste momento, encerra a sua atividade com portões fechados no CT Parque Gigante. Na sequência, deve divulgar a lista de relacionados para a partida de amanhã lá em Pelotas contra o Brasil no Bento Freitas, em que Gabriel Mercado deverá ser a novidade do técnico Mano Menezes, 100% recuperado da lesão na panturrilha esquerda e da virose que ele teve no momento da sua recuperação da lesão. Ele estava no departamento médico, já começou a trabalhar com bola e ontem fez sua primeira atividade com o restante do grupo, assim como hoje, e será a novidade de Mano amanhã contra o Brasil. Se Gabriel Mercado voltando para o time do Inter é um reforço importante que ganha o Mano Menezes, Eu Diogo? considero que sim, tá? Agora até porque a dupla titular de zagueiros do Internacional na temporada passada foi muito bem, né? Com o Vitão e o Mercado. E eu acho que esse é um ajuste necessário que o Mano precisa fazer também. Não vem comprometendo, é bem verdade, né? O Moledo e o Vitão. Quando o Moledo jogava pela esquerda, aí sim até houve algum tipo de comprometimento no sistema defensivo, mas eu acho que é preciso agregar com um jogador que é melhor. E o Mercado é melhor que o Moledo. César, Mercado é o melhor zagueiro em relação ao Rodrigo Ah, Moledo? pela lembrança que nós temos no ano passado, sim, né? Mas a gente não sabe entender. Esse, para mim, é o grande ponto do futebol. Às vezes, o que a gente faz no futebol? A gente carimba o que aconteceu um tempo atrás. Ele vai ter que voltar, ele está um tempo sem jogar, ele vai ter que voltar a jogar bem e a partir daí, eu acho que é um jogador de outro padrão, é um jogador que tem um classicismo que os que jogam no Inter não tem, um jogador de Copa do Mundo, um jogador de seleção, um jogador que jogou uma grande competição, então eu acredito que ele jogue, mas sinceramente, tá, eu estou mais do que convencido, tem que chegar, tem que mostrar e aí sim entrar, mas pegando os exemplos que a gente tem, ele é titular. Vou usar as palavras de Mano Menezes. Tá. Tem que ver se ele vai Que voltar. às vezes ele se contradiz. volta faz atrás. parte do jogo também. Faz parte. Vamos ver se ele vai voltar diferente ou não, né? É isso? É aí que está. Então, sabe, gente, aqui, ó, esquece a legenda e foca em mim. Gente, no resumo da ópera, assim, ó, enxuga. Sabe o que fica? É que o Campeonato Gaúcho, como vocês sabem, eu sei todos,
ele não serve para análise Já. 100% nenhuma. também Nem quando está bem e nem quando está mal. acho. Então, calma. E sabe, adrenalina baixa, adrenalina. A qualidade da dupla Grenal vai ser medida nos Grenais. E depois nas competições que realmente impõem uma grande nível de dificuldade. Ribeiro, de resto, tá bem, é início de Ribeiro. temporada, o Campeonato Gaúcho não serve para nada. Ribeiro, Para nada! Eu tô Ribeiro, com o Ribeiro eu só nessa, eu tô com o penso Ribeiro assim, nessa. cara, mas vamos valorizar o sentimento das pessoas pelo Não, futebol, óbvio. cara. Mas como assim? Ontem o Grêmio jogou. Como teve- assim? Não, é porque tu diz assim, não serve pra nada. Mas não quer que eu A sensação que eu tenho é que nós estamos perdendo tempo aqui. Não é Vocês isso que eu falam tô muito falando, isso. não é isso, não Mas- é isso. Mas tu acabou de dizer. Não é isso que eu disse. Ribeiro, ó, deixa eu tentar ajudar o Ribeiro mesmo que ele às vezes não mereça. Eu concordo com o Ribeiro. É óbvio que a gente analisa o gauchão, mas a gente tem que colocar o gauchão em uma ilha de análise. O gauchão, ele serve para o gauchão. E a análise do gauchão serve para a gente prospectar o gauchão. Nada mais do que isso. Tá bem. O gauchão, ele engana. Quando tu vai mal no gauchão, o Grêmio em 2017 foi mal no gauchão. Depois foi campeão da Libertadores. Mas, Tagor, eu não tô discutindo isso. O Grêmio, ano passado, foi bem no gauchão, campeão. Penou para subir na Série B. O gauchão, ele é uma ilha de análise. Então, se a gente está falando da análise para a temporada, eu concordo que a gente tem que separar o gauchão disso. Porque para isso, o gauchão não serve, César. Eu Mas concordo com o não Ribeiro. se trata de servir ou não servir para o futuro. Se trata de analisar o que tu viu ontem. Não, e, mas- quando tu discute assim, não serve para nada, tudo que a gente fez mas aqui não serve pra foi nada dentro nada. de contexto. Entendeu? O Ribeiro falou- Eu sou incomodado. Não, é que eu sou incomodado. o Ribeiro falou dentro de um contexto, Eu César. sou Não serve pra incomodado. nada pra análise É que quando tu tem que explicar Não, que não. os valores cognitivos estão bem baixos. Não, parece uma crítica. não é valor cognitivo, não. Isso é um discurso. Ó, Isso é mais do que isso. Isso é um me discurso. pareceu uma pareceu uma crítica. crítica. Isso é um discurso, tá? A gente vê um discurso aqui. Quando o gauchão entra num processo que a gente olha e vê que tem um jogador fora de forma, que tem um jogador mal, que taticamente o time está bagunçado, que sofre para ganhar de adversários menores, a gente analisa, ele não serve para nada. Por que ele não serve para nada? Porque é um discurso que é muito lógico em relação à distância entre as equipes. O que acontece é que é o que a gente vê até abril. Isso. Há 50 anos. Então, tu tá falando a mesma coisa que eu. Não, eu não estou falando a mesma coisa que tu. Eu não estou falando. Eu estou dizendo o seguinte: nós temos que valorizar todos os jogos que Grêmio e Inter Mas fazem. eu valorizo, tanto é que eu digo que se ó, diz parem muito- de reclamar do gauchão, que nos últimos anos é o título Mas é que- possível. Não, é que é assim, ó. Então- Parem de reclamar do gauchão, porque ele é uma competição que não serve para nada. Então, Pra se ele é análise, se ele pra é, análise não é, de Ribeiro, isso é desempenho. discurso. O JB faz esse discurso todos os dias aqui. Eu acho que o Campeonato Gaúcho ele tem como serventia maior para a gente analisar aquilo que não vai funcionar ao longo da Eu temporada. acho que nem pra isso. Não, acho que isso sim. Porque, Nem pra por isso. exemplo, O Grêmio, por exemplo, 2017 foi muito mal no gauchão. A gente poderia Sim, mas ver. os muita coisa ali desajustes- não serve. O Grêmio foi campeão. Tá, da Não, Liga. mas os desajustes dali serviram para o Renato corrigir coisas que depois levaram o Grêmio a ser campeão da Libertadores. Taigo, a relação, o Inter fez isso em 2006 também. É isso a aí. relação, Taigo, a relação que a gente tem que fazer, e é sempre com muito cuidado, eu acho importante, não é o projetar. Nós estávamos falando do mercado agora. Isso. O mercado pode voltar diferente. O primeiro semestre é diferente do segundo. Claro. Tu não tem um ápice físico. Então, não se trata disso. Agora, tu não pode simplesmente dizer que porque é gauchão, tu não pode ver. Não, mas é Vou que te tem dar um algumas exemplo. coisas. Vou dar um exemplo. Agora sim, por favor. Eu vou dar um exemplo para César. César, querido. Querido, tu tá aqui, eu vou ser rápido, festejando 100%, pipipi. Se o Grêmio toma um laço do Inter no Grenal, tudo isso que tu falou, ó, não serve pra nada. E tu vai ser o primeiro a fazer isso. Então, calma. Sabe por que calma, eu vou fazer? tá? Sabe por que eu vou fazer isso se acontecer? É. Porque eu vou ter visto o jogo. E aí, se o Grêmio tomar um sacode... mas aí Não tá, é, tu tá sendo resultadista, não é, aí não dá, aí não dá, cara. É analisar o fato. Analisa o fato. Aceita o fato. É isso que eu tô pedindo. Olha só, eu vou chamar agora a Central Bandeirantes do Esporte com o Lucas Dias para ouvir o Renato Portaluppi sobre a formação do time, Lucas. Até porque, Taigor, depois da vitória contra o Aimoré no último final de semana na Arena, o Renato reclamou da formação do time em campo. E ontem ele voltou a falar sobre o assunto e a gente acompanha agora. Bom, vocês são testemunhas, né? Eu tenho testado alguma formação, como essa que você falou. Durante a partida eu tenho mexido na equipe.
e tenho dado oportunidades. A equipe eu não estava muito satisfeito, falei para você no último domingo. Hoje a equipe foi muito bem no primeiro tempo, e vocês são testemunhas disso. Bitelo fez bem aquela função, fez gol, entendeu? Mas são oportunidades, eu estou testando, agora é hora de testar. Daqui a pouco vai apertar o campeonato, não é hora mais de fazer teste, e aí praticamente vai ter uma equipe definida. Então todo mundo está tendo oportunidade por isso. Quando já o Bitelo saiu no intervalo do jogo hoje, entrou o Everton aí, depois do Gustavinho. Como falei para vocês, eu vou repetir, em 2, 3 posições aqui, porque ainda tem uma pulguinha atrás da orelha. É por isso que tenho mexido, é por isso que tenho dado oportunidades, e é o jogador que se escapa. Você no YouTube fica com um belo rosto de Lucas Dias durante o nosso intervalo. Forçou o quê, Pedro? Valeu, Pedro Oliveira. Vem com a gente. 18 mil na live do YouTube, então, cara, para de fazer essa pouca vergonha, deixa o like na live aqui do Donos da Bola, tá? Mandaram aqui, ó, teimoso pra caramba o Ribeiro, Rodrigo Gonçalves, Lucas Dias, lê minha mensagem, manda um abraço pra minha esposa grávida, da nossa filha Flávia. Pô, um abraço pro Rodrigo, a esposa e a filhota Flávia. Lucas Dias, a cara do seu boneco, falou o jogador. Um abraço pro seu boneco. O nosso boneco também, um abraço pra ele. Ribeiro Neto, tá maluco? Um abraço, Rodrigo. Mandei um abraço aqui. Quem mandou aqui? Lucas, pra quem é que tu tá torcendo na casa mais vigiada do Brasil, que ele tava falando? Cara, eu confesso que eu larguei de mão, tá? Eu cansei já esgotou paciência, mas tô torcendo pelo Fred. Fred Desimpedidos, bom cara, acho legal. Gurizada, quero fazer uma enquete rápida com vocês. Torcida Colorada, manda aqui, ó, nos comentários no chat. Luiz Adriano. Vocês gostam desse nome? Aprovam a contratação de Luiz Adriano? Manda rápido, eu quero ver. Eu vou dar minha opinião. Acho que se é para trazer o Luiz Adriano, fica com o Alexandre Alemão, tá? Muita gente mandando não, sim. E o Di Maria, Flávio Five, Lucas, Tiger disse que tu é Nutella. Eu sou Nutella, fato. Agora não gostamos mais de Nutella agora. Tá bom. Lucas, não. Lucas, o Vila já foi testado. Seu boneco Lucas Dias. Um abraço pra Dona Elma, tá bom? Vou mandar pra Dona Elma, sim. Vina e Arthur do Bragantino resolvem os problemas do Grêmio. Pô, o Arthur do Bragantino é baita jogador. Lucas, o que tem hoje? Cara, não sei. Alguém sabe o que tem hoje, Pedrinho? Pô, forte, tá? Fricassé é forte, tá bom? Pô, fricassé é forte demais, tá? Me agrada fricassé. Manda um abraço também aqui, quem é que tá mandando? O famoso fulano, um abraço. Fabrício Rosa, Rodrigues Criatório, o Barba também mandando um abraço. Júnior Canário, Luiz Adriano é uma boa. O Chico Kim sempre tá aqui. Boa tarde, Lucas. Manda um abraço pra Júlia, que está grávida. Pô, o Chico Kim acaba comigo, cara. É o Potker da Shop, perfeito. Ó, quem mandou aqui? Luiz Adriano é só nome. Valeu! De volta com os sommeliers da bola aqui na TV Bandeirantes. Vamos fazer KTO? Bota tarja da KTO, porque tem Campeonato Gaúcho nesse fim de semana. Rodada rápida, Diogo Rossi, Chavante Inter no sábado. Inter 1-0. CCD, Chavante Inter. Chavante Inter, dá pra votar -1 a -1? Não dá, né? Não dá pra votar -1 a -1, não. Então é um sonoro 0-0 entre um time que eu não torço e outro que eu também não torço. Tá bom. Ribeiro Neto. Inter 2-0. Boa. Grêmio e Avenida no domingo, Diogo Rossi. 4-0, Grêmio. 4-0. Aí, Rossi, até que enfim, uma boa. E era pra ser rápido, né, CCD? Não sei se É? você entendeu. Vai. né? Então o Grêmio 4-0. Ribeiro Neto. Grêmio 1-0. Tá bom. Avenida 1-0, Inter 1-0 no Brasil de Pelotas. São os meus palpites lá na KTO. Coloca o cupom DONOSTV e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Enquete agora aqui na tela pra gente saber quem o torcedor tiraria do time para a entrada de Vina.
Carbacho 7%. Olha aqui já tem uma resposta sobre Carbacho e PP, tá? O Carbacho é mais querido que o PP. Não, mas o Ribeiro tem razão, o Ribeiro deve ter razão. Cristaldo 6%, mas 54% colocariam o Vina na reservite, já começando e esperando. Tá chegando ele, Alexandre Mota. Tudo bem, Motinha? Como é que tá, Tiger? Tudo jóia com você, com essa equipe campeã? Ô, Tiger, você sabe dançar? Opa, muito. Sabe essa música que tá bombando nas redes sociais, a dança do Léo Santana? Qual delas? Aquela que ele aparece só com um shortinho preto. Nós temos, qual o nome da música mesmo, produção? Zona de Perigo, tem muito a ver com futebol isso daí, né? Zona de Perigo. Zona de Perigo. Você sabe a coreografia, não? Eu não sei, mas eu sei que o Léo Santana é um cara que, perto dele, é uma zona de perigo. É, realmente, você tem razão. Você tem razão, mas será que é inclusive com um raio de ação bem prolongado. Eu acho que o Ribeiro sabe a coreografia. Eu acho que não, eu sou roqueiro, Matinha, eu não tô por fora, não sei não. Tá certo, então. Mas eu me esforço para aprender, se for o caso. Eu vou me esforçar daqui a pouco, porque vai ter essa coreografia dentro do Boa Tarde Rio Grande, tá avisado? Boa, tamo junto. Vou assistir e vou avaliar. Se dançar mal, vou cornetear, tá, Motinha? Pode cornetear. Valeu, Tiger, um abraço a todos. Abraço aos donos da bola. Agora é comigo,